Dando sequência à sabatina das eleições 2010, o Rede Brasil Notícia de hoje entrevista o candidato do PRTB à presidência, Levi Fidelis. Bem, meus amigos, nós temos aqui 30 minutos dedicado ao candidato Levi Fidelis, do PRTB, e ele terá um prazo de 3 minutos para responder cada pergunta, um pouco mais, um pouco menos, mas fica a critério dele. Aqui não há regras para isso. Exatamente a nossa postura é de facilitar que o candidato possa expor de maneira clara aquilo que ele pretende fazer, o seu programa, o que ele não pode fazer na televisão. O tempo da televisão oficial é muito pequeno e muito curto. Alguns nem têm tempo de dizer boa noite. Nós vamos comentar aqui os principais fatos da vida de uma campanha eleitoral para a presidência da República, que é extensiva a todos os outros candidatos. A nossa primeira pergunta, candidato Levi Fidelis, agradecendo a sua participação, que muito nos honra, é o seguinte: o senhor identifica algum problema como principal do país? Qual é o principal problema hoje deste país? E se tal, qual é a solução que o senhor propõe? Boa noite, Ney. Muito obrigado pela oportunidade me é concedida. Em especial, porque nós temos aqui esse tempo para falar o que não nos é permitido em lei nos debates, né? Lamentavelmente. A lei eleitoral não permite que os candidatos de partidos menores possam ter acesso isonômico. E, lamentavelmente, também as grandes redes colocaram um patamar para que a gente pudesse participar. E esse patamar são as pesquisas. Ora, onde é que estão as pesquisas na Constituição Federal? Não existe. Lá reza o seguinte: igualdade e isonomia. E isso não está sendo concedido, especialmente pelas concessionárias de rádio e televisão, que são concessões públicas. E a oportunidade boa é exatamente como este programa, você me proporciona falar abertamente sobre tudo que queremos aqui. Olha, Ney, antes de começar a campanha, eu imaginei para o país uma situação excepcional onde tudo estivesse bom. País sem inflação, alta produção, educação saudável, segurança excepcional. E é isso que esses candidatos estão vendendo. Mas nada disso está acontecendo. Nós sabemos. Agora, por onde começamos? Eu devo dizer-lhe que se não acabarmos por de vez com esse domínio dos bancos, a população vai continuar sofrendo, porque está sobrando dinheiro no caixa deles e muito menos no bolso do brasileiro. São 2 trilhões que o Brasil deve, e a população brasileira paga 200 bilhões ao ano, que é exatamente a taxa referencial Selic. Vou explicar-me. O país deve 2 trilhões hoje aos bancos brasileiros e internacionais. A taxa básica Selic está hoje em 10,75. Então são 200 bilhões ao ano. São 10 trilhões, gente, que nós pagamos a cada 10 anos. São 2 trilhões, perdão. Um PIB interno. Não há dinheiro, então, para educação, para a saúde. Se não tiver um governo de peito, Ney, que vem e diga: olha, banqueiros, um país que tem hoje uma reserva de 265 bilhões de dólares internacionais, que tem um PIB interno como nós temos, segurança jurídica nos contratos, não precisa os bancos cobrarem tanto. Então, se a taxa Selic que o Meirelles cobrasse hoje, e é ele que exatamente dirige a política nacional econômica, e não é o ministro da Fazenda, Guido Mantega, se a taxa Selic fosse hoje 5%, sobraria nos cofres brasileiros 100 bilhões para a saúde, para a educação, para a moradia. Por isso que, respondendo a sua pergunta, eu lhe digo: o primeiro item do meu programa de governo, do Decálogo do Brasil para frente, é exatamente mudar o modelo nacional de desenvolvimento, do bancário e financeiro para o da produção e da produtividade, onde vamos dar e proporcionar à agricultura, ao comércio, à indústria, aos serviços, a prioridade do desenvolvimento nacional, e não os bancos, e não este dito mercado, este mercado exatamente que dita a regra do jogo no país.
Você vai para o Serasa, para o SPC, com uma facilidade incrível. Agora, ninguém manda banco para o SPC e para o Serasa. Então, nós temos que mudar o foco. E não há nenhum desses candidatos que esteja dizendo isso, lamentavelmente, para o Brasil. Todos ficam nessas quinquilharias, nessas bobagens todas, mas ninguém fala com seriedade, como eu venho falando. No seu decálogo do Brasil para frente, o senhor menciona claramente aqui que o setor bancário financeiro sempre foi o mais privilegiado em detrimento dos setores produtivos, indústria, comércio, agricultura e serviços. Exatamente. Confirmo e reafirmo, os bancos drenam para os seus próprios cofres a riqueza nacional. Nem são 200 bilhões, repito, é muito dinheiro, por ano que o Brasil paga. Agora, muita gente se esquece, como Lula proporcionou a ascendência das classes C e D para classes mais favorecidas, como a B e a C, né? Hoje nós temos todo mundo consumindo carro, todo mundo está tendo geladeira, rádio, televisão, mas a quanto de custos? Uma televisão, se você compra uma televisão por R$2.000, ela acaba saindo por R$4.000. Um carro de R$30.000, 60. Nós temos sim o benefício, mas aqui custos, aqui juros. E esses juros são escorchantes. Não há prática no mundo igual. Nos Estados Unidos a taxa Selic é 0,25. Na China, 2,5. Na Índia, 3. Por que no Brasil é 10? O senhor colocaria quem no Banco Central? Sempre o industrial ou alguém dos setores de produção. E colocaria na indústria e comércio um banqueiro, para que o banqueiro sofresse as agruras do que é produzir, do que é gerir para pagar impostos, gerenciar uma empresa com eficiência, né? Para que o banqueiro sofresse as agruras de gerar emprego e renda, porque o banqueiro fica no ar-condicionado esperando que o Meirelles só suba a taxa Selic. Olha, subiu 0,75, ele ganha então 20 bilhões, ou seja, os bancos no total, né? Então é muito cômodo para o banco. Outra coisa, Ney, você sabe que gerenciar o Brasil, como gerencia o Meirelles hoje, porque praticamente é o Meirelles que manda em tudo, né? Subiu a inflação, sobe juro. Subiu o açúcar, sobe juro. Subiu, sei lá, o cimento, sobe. Não pode, é como se o país, Ney, tivesse permanentemente com febre. Não pode. Nosso país, há 20 anos, ele é dirigido por subida e descida de juros. Subida e descida de juros. Acabou essa prática de Keynes, né, que é um grande economista mundial americano. Essa prática keynesiana é superada. Não se usa mais essa prática monetarista. Nós temos que ter um ministro da Fazenda, um